Diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bom, a gente começou a nova série semana passada e a gente falou sobre o quê? A cadeira vazia. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a cadeia cheia demais. Parece que... Pô, o que Deus quer, afinal? Quer a cadeira vazia ou quer a cadeira cheia? Depende de quê? Cheia com a nossa presença. Mas a gente tem a tendência de encher a cadeira com muitas coisas que não deveriam estar ali. E que no fim das contas, nos afastam da verdadeira vontade de Deus. Pensa numa cadeira como essa. Não sei se todos conseguem ler, mas todo mundo acaba tendo uma cadeira como essa em casa, seja no escritório, na sala, na cozinha, aquela cadeira que você vai jogando coisas em cima. Quando você chega, você bota a sua bolsa, você bota um casaco, você bota uma caixa, um brinquedo, as crianças correm para depositar alguma coisa para depois arrumar. E aí, se essa cadeira está num lugar onde a gente senta, numa mesa onde a gente come, é um problemão na hora de comer. Porque ela está cheia de coisas. Alguém pode sentar aqui sem que essas coisas sejam retiradas? Sim ou não? Parece lógico, mas na prática é difícil da gente entender que a nossa vida talvez seja cheia de agitação, como estava a vida de Marta. Agitado, inquieto, correndo de um lado para o outro, muito serviço doméstico, muita coisa para resolver em casa, é uma lâmpada para trocar, é uma louça para fazer, é a comida que já acabou de novo, tem que fazer novamente, é a poeira que se acumula de um dia para o outro, são as roupas que tem que lavar, depois tem que guardar, algumas tem que passar, tantos afazeres. Talvez o seu problema seja trabalho. Você corra de um lado para o outro agitado, porque o trabalho te suga o melhor do seu tempo, ao ponto de você não conseguir sentar. E lembra, sentar significa estar com sua família, estar com Deus. Talvez o seu trabalho ocupe mais do que deveria ocupar. Talvez dívidas te levem a ficar ansioso, angustiado. Problemas do passado mal resolvidos, questões de rancor, de mágoa, de feridas, vícios que te afastam emocionalmente das pessoas que você ama, das pessoas que amam você. Distrações. Você se sente tão cansado e frustrado com a vida, porque ela não é o que você imaginava, que você vai buscar refúgio em outras coisas. Seja num jogo, num programa de TV, no celular, nas redes sociais. Nós somos assim. É muito fácil a gente se encher de coisas, porque enquanto a vida está correndo, a gente não pensa direito. Bom, a pergunta é: o que tem entulhado as nossas cadeiras? De maneira pessoal, o que tem nos impedido de sentar à mesa? Que tem nos afastado das outras pessoas? Você consegue se perceber em algum momento em que você não tem ânimo nem força para lidar com outras pessoas, para estar com eles? E a gente tem que admitir que muitas vezes esses lugares parecem mais confortáveis. O trabalho parece tão fácil, porque é só fazer,
você não tem que atender às demandas, você não tem que estar à altura do que os outros te esperam, e você só corre de um lado para o outro. Hoje a gente vai caminhar um pouco na história que a gente acabou de ler de Marta e Maria, mas eu quero que você perceba que, apesar de serem duas irmãs, viverem na mesma casa, terem tido criações provavelmente semelhantes, elas recebem Jesus em sua casa, mas cada uma toma uma decisão completamente oposta sobre a melhor maneira de aproveitar aquele tempo. E é isso que tem que mexer com a gente. A grande pergunta é: como eu recebo Cristo na minha vida, na minha casa? Como é que eu lido com o tempo que eu tenho com Deus e com a minha família? Vamos aprender um pouco sobre isso. Primeira, eu acho legal perceber que só Lucas registrou essa história. Em nenhum outro evangelho essa história está registrada. Em João, lá em João 11, tem a ressurreição de Lázaro. E João 5, por exemplo, o texto aponta o quanto Jesus amava essa família, era uma família querida. Mas João 12 tem exatamente o caso, e aí a gente pode fazer um paralelo. Não sei se você já reparou, mas diz lá em João 12, não é essa a história. Perceba, não é essa a história, mas pode ser. Porque João 12 diz assim, que Jesus vai estar com Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Marta está agitada nos seus serviços, e vem uma mulher chamada Maria, e chora aos pés de Jesus e quebra o perfume precioso aos seus pés. Será que é a mesma história? Talvez Lucas tenha diminuído um pouco Maria para colocar o foco em Marta. Porque, embora a gente anseie, e algumas vezes a gente seja como Maria, o nosso natural é ser Marta, e alguém tem que contar a história dessa mulher. Alguém tem que nos fazer enxergar essas coisas. Depois leia em casa João 12, porque é muito legal você poder comparar essas histórias. Jesus não viajava só. Ele tinha os seus discípulos, e os discípulos não eram 12. 12 eram os apóstolos separados para estar com ele de maneira mais próxima. Mas você bota aí 20, 30, 40 e vai embora. E Jesus é recebido, imagina. Galera, fica aí na rua. Você imagina Jesus falando assim: gente, fica aí na rua, passando fome, frio, que eu vou lá na casa de uns amigos. Eu me arrumei, vocês se virem aí. Você imagina Jesus falando isso? Não. Provavelmente Marta recebe essa galera toda. Ou pelo menos algo próximo a isso. Alguns ficaram em outro lugar. 12 já seria complicado, não seria? 13, contando os 12 mais Jesus. A gente pensa um pouco o quanto Marta começa a se angustiar, alegre por ter Jesus ali, mas a demanda é enorme. Ela se desdobra no serviço para receber Jesus da melhor maneira possível. E aí Jesus chega, senta confortável, e aí eu imagino Maria olhando aquilo, coração pulsando. Ela quer saber, eu vou ficar aqui, eu quero saber o que Jesus vai falar. E Jesus nunca para de falar. Ele sempre fala. E aí ela se assenta aos pés dele e começa a ouvi-lo. Aquilo provoca um desconforto em Marta. Provocaria em você? Se você está no lugar de Marta, que folgada. Como assim ela está ali, de boa, ouvindo Jesus? Alguém tem que cozinhar, alguém tem que fazer a comida, alguém tem que lavar os pratos. E Marta se angustia de tal maneira que ela não esconde a sua agitação. Ela cobra de Jesus uma postura. Ela quer que Jesus repreenda a sua irmã. Reprove Maria por sua atitude contemplativa. Só que Jesus faz o contrário. Ele elogia Maria e lembra a Marta que pouco é necessário, mesmo uma coisa. E Maria escolheu a parte que não lhe será tirada. Pensa nesse cenário que a gente já conhece tão bem. Pensa em que posição a gente está mais próximo.
Não há lugar melhor para se estar a não ser ouvindo Jesus aos seus pés, com o coração sedento e a mente atenta. É fácil a gente fazer comparações em relação a isso? Como é que eu venho para o culto? Será que eu venho ansioso, desejoso, com uma expectativa real de que Deus vai falar comigo? Com o meu coração atento? Quando eu estou em casa e abro a minha Bíblia, ou quando eu estou com pessoas amadas, a minha atenção está voltada para aquele que quer falar comigo? Deixa eu te falar uma coisa muito séria que eu quero que você capture e guarde no seu coração. Jesus sempre fala. Ele não se cala. Jesus está sempre falando com a gente. Esse não é um evento sobrenatural, não é um acidente ou algo que acontece de tempos em tempos. Deus sempre fala conosco. A pergunta é o quanto eu estou atento para a sua voz. Ontem a gente foi... Qual é o nome do filme que eu esqueci? Foi ver aquele filme Superação. Só que antes do trailer, antes do filme, passou um trailer de um garotinho que o pai não era, o cara era ateu, algo parecido, e o garotinho começa a buscar Deus e ele ora e as pessoas são curadas. Uma coisa me chamou a atenção no trailer, porque alguém pergunta para o garotinho assim, cara, como é que é isso? Você ouve Deus? Não, desculpa. Fala assim, cara, Deus ouve você quando você ora? Como é que é isso? Aí o garotinho vira para ele, não, Deus não me ouve, sou eu que ouço Ele. Sou eu que estou ouvindo Deus. Sou eu que percebo Ele me conduzir para as coisas que eu posso fazer. É uma inversão. Lembra da música que a gente cantou? A gente canta sem se perceber. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Se a gente gravar essa mensagem, você pode sair daqui e ter a sua semana transformada. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. É isso. É isso. Enquanto eu corro de um lado para o outro, eu perco a voz de Deus. Esperar quietamente no Senhor é a mais importante das atividades, mais do que nos alvoroçarmos em correrias. A gente é tão pecador, que quando a gente ouve isso, sabe qual é o nosso argumento primário? Provavelmente foi o primeiro pensamento, pastor, o senhor está falando então que eu não tenho que fazer nada. Olha como a gente é. A gente quer 880. Ou eu faço tudo ou não faço nada. É isso que Deus está falando para a gente? Que você não deve fazer nada? Não. Que você tem que ouvir Deus. E Ele vai guiar você no que você deve fazer. Maria ouviu Cristo. Ela queria se deleitar mais em Jesus do que no serviço. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Eu descobri que tem uma diferença enorme. Preposição isso? Eu acho que é, né? No para Cristo e com Cristo. Aqueles que leram o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, aprenderam um pouquinho disso. A gente está muito acostumado a trabalhar para Deus. É mole. Sabe como é que a gente trabalha para Deus? Eu venho aqui, arrumo as cadeiras, eu toco música, eu fico na portaria, eu prego. Trabalhei para Deus. Acabou tudo. Eu vou trabalhar para mim. Eu vou fazer as minhas coisas, eu decido. A vida é minha, eu me conduzo. Trabalhar com Deus é muito mais intenso. E exige mais de mim, porque é estar atento. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque eu trabalhando com Ele, eu preciso saber o que Ele está fazendo. É aquela história, imagina que Deus está ali, eu estou aqui, eu tenho que perceber que Ele já foi para lá, e eu tenho que ir onde Ele está. Onde é que Deus está hoje na sua vida? Você tem trabalhado para Deus ou com Deus? Marta resolve esse problema como a gente. A gente faz isso.
O para Deus parece ser mais imediato e mais fácil. A gente começa a se inquietar, a se agitar, as nossas mãos se rendem ao trabalho e a gente coloca o trabalho no lugar da intimidade com Deus. Como eu não tenho intimidade, como eu não ouço Ele, eu vou trabalhar e é como se eu batesse um ponto. Pronto. Agora eu fiz o que eu deveria fazer e Deus vai ser bom para mim. Marta queria oferecer o melhor para Deus. Ela queria dar o seu trabalho. Mas os muitos serviços privaram ela de um tempo precioso e único na presença de Deus. A tal ponto, presta atenção, olha como a gente faz a gente é tão parecido com Marta, a tal ponto que ela começou a ficar irritada, porque o foco dela era o trabalho. E aí ela começa a achar que Maria estava errada, começa a achar que Jesus também estava errado. Olha que petulância. Eu imagino Marta vindo da cozinha com a avental, a colher de pau voando assim. Jesus, manda aí essa preguiçosa aí me ajudar. Sempre quando a gente começa a julgar o outro e a achar que Deus está sendo complacente, a gente está muito errado. Quando a gente sobe no banco, sobe no lugar do juiz e começa a apontar o dedo e sobra até para Deus, a gente precisa perceber a que ponto chegou a nossa petulância e a nossa doença. O nosso coração está doente, está longe demais. Alguém disse que a diferença entre Marta e Maria é que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria almejava obter muito dele. Percebe? Marta queria dar, Maria queria receber. As duas coisas são boas, mas eu preciso lembrar que eu sou alguém necessitado. Eu não vivo sem receber de Cristo. E o meu dar tem limite. Se eu só dou sem nunca receber, algo muito sério acontece, eu entro em colapso. Irmãos, deixa eu te falar mais uma vez, eu falei semana passada. Se você passou a semana inteira e não precisou de um milagre, de uma intervenção, parabéns, você viveu sem Cristo. Porque a vida com Cristo é uma grande aventura. É impossível vivê-la sem Ele. Só que a gente conseguiu inventar uma igreja sem Cristo. A gente conseguiu viver um cristianismo sem que ele seja necessário. E Cristo é o cara que me dá coisas boas. Eu realmente sinto meu coração pesar quando eu falo essas coisas, porque eu percebo, na maior parte da minha vida, essa verdade. E eu preciso ser chamado de novo ao centro da vontade de Deus. Vamos aplicar isso para a gente fechar? Eu acho que, de maneira muito clara, você já entendeu. A mesa, ao longo desse mês, representa a nossa vida, a nossa comunhão com Deus e com as pessoas. A cadeira vai representar maneiras de viver essa comunhão ou de não vivê-la. A gente viu semana passada o quanto eu posso me ausentar emocionalmente, fisicamente. E eu preciso estar. Eu não posso ter comunhão com as pessoas e com Deus sem estar. É óbvio demais. Mas a gente ainda assim vai levando, achando que lá na frente eu posso resolver. Não posso. Cada dia que passa não pode mais ser recuperado. E não preciso me lamentar e chorar, mas eu preciso dar atenção ao hoje, de maneira séria. Hoje, a gente precisa pensar o que está entulhando minha cadeira. Quando eu olho para uma cadeira assim, é lógico que algumas coisas precisam ser tiradas. O que você vai tirar da sua vida hoje? Ah, pastor, deixa isso aí para depois. Deixa essa mensagem ficar na teoria. Deixa a semana correr, porque em 1, 2 dias ou em algumas horas eu esqueço disso tudo. É muito sério. O que eu vou tirar da minha vida
Porque eu não sei se você já percebeu, de maneira, infelizmente, irmãos, eu já tive que lidar com muitas questões no casamento. E a gente, como igreja, já passou por algumas separações, das quais eu fui acionado muitas vezes quando o negócio já tinha ido embora. Mas para mim é muito claro. E eu me sinto um disco arranhado, porque eu repito isso toda hora. Mas a gente tem dificuldade de perceber. A sua vida com Deus e a sua vida familiar andam juntas. Não ache que você vai conseguir manter a sua vida familiar sem Deus. Não pense que você vai conseguir conduzir o seu casamento, a sua vida, a sua alegria, com coisas compradas, com dinheiro, com status. Nada disso segura casamento, família, filho. E a gente precisa despertar para essas coisas. O que fazemos com Cristo é mais importante do que o que fazemos para Ele. Percebe? Marta fazia coisas ruins. Ela estava, xingando alguém, batendo em alguém. Cara, ela estava fazendo uma coisa muito legal. Ela estava servindo Jesus. Como isso pode ser algo errado? E aí a gente pensa na nossa vida. Porque o que a gente faz é trocar coisas secundárias por coisas que são essenciais. E eu só entendo, descubro, percebo, enxergo aquilo que é essencial se eu estiver seguindo a Cristo. Porque o meu coração pecaminoso vai sempre desejar coisas que me satisfazem, que nem sempre são mais importantes. E é um dilema, irmãos. Porque quando eu olho essas coisas, a maioria delas é causada por coisas boas, aparentemente. Às vezes eu trabalho muito porque eu quero dar um bom futuro aos meus filhos. E que mal há nisso? Às vezes eu acabo me viciando, distraindo, porque eu quero controlar a minha inquietação e a minha sobrecarga para de alguma maneira dar algo, sobrar alguma força emocional para quem eu amo. Muitas vezes o passado mal resolvido está lá entulhado e eu não quero mais estresse, eu quero a paz e eu acho que eu consigo lidar com essas coisas e por aí vai. O serviço doméstico, eu me enfio, eu mergulho nele porque eu acho que a minha família precisa mais do meu trabalho do que de mim. Percebe? Alguma coisa eu tenho que jogar fora. Eu preciso equilibrar essas coisas. E equilibrar essas coisas dói, porque ela mexe com a maneira como eu construí a minha vida. Não são os outros. Eu vivo uma ilusão de que outras pessoas me levaram aonde eu estou. Outras pessoas me obrigaram. As situações, as necessidades me levaram aonde eu estou. Imagine se eu falo assim para alguém que tem um grande pecado na sua vida, um vício, um adultério, ou ela rouba. Eu falo assim, cara, para andar com Cristo você tem que abandonar essas coisas. Por mais que essa pessoa não abandone, está claro para ela. Essas coisas são mais. Agora imagina Deus falando ao meu coração, como está falando essa manhã, dizendo, olha, a maneira como você trata, talvez o seu filho é exagerado. A maneira como o peso que você bota nessas coisas que são boas, no seu serviço, na sua busca por um futuro melhor, passou do limite. E aí ser confrontado com o fato de que coisas boas estão no lugar de Deus, não é tão fácil para a gente receber essa mensagem e transformá-la em algo prático. Todo pecado pesa, mas nem tudo que pesa é um pecado. Pelo menos não na maneira clássica que a gente costuma chamar de pecado. Se você tem coisas demais no seu dia, mais do que você pode dar conta, você precisa entender que é pecado. Lidar com mais coisa do que você pode suportar. E você precisa abandonar essas coisas. Marta
tinha que servir menos, tinha que dar menos e receber mais. Percebe? Deus podia estar preocupado só com a performance, mas não. Ele está preocupado com o coração e com o efeito de todas essas coisas em nós. Sabe qual é o grande problema? O pior, irmãos, é que a gente, para tentar sobreviver, porque não dá para sobreviver a 1000 por hora o tempo todo, sabe o que a gente faz? A gente tem a grande ideia. Sabe qual é a grande ideia que a gente tem? Tirar o tempo das coisas de Deus. Que ideia sensacional, afinal. Quem quer ir para aquele culto chato? Quem quer ouvir aquele pastor que fala 1 hora? Pô, vou tirar, beleza. Quantas vezes você já tirou coisas? Você faltou ao culto, por exemplo, para fazer alguma coisa? Cara, você não fez nada. Hoje eu acho que é um exemplo muito legal de pensar. Porque a gente pensa assim, não, poxa, eu vou estar com a minha família. Deus quer isso, Deus gosta disso, óbvio. E o culto não é um valor em si. Mas se eu entendo que eu preciso ser trazido novamente à memória da importância de Deus, se eu preciso dizer valores com as minhas atitudes e com o que eu acredito, trazer minha família para a igreja nesse momento é algo seríssimo. É dizer para eles o que é importante. É dizer que se eu for para lá, eu posso até dizer que Deus se agrada, Deus está com a minha família, sim. Mas eu vou fazer daquele momento com Deus se o meu coração já está longe? É para eu pensar o quanto eu tiro o compromisso, o meu compromisso com Deus do caminho para viver os meus próprios compromissos. Aí vem aquelas velhas frases. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. A gente não tem tempo para Deus. Essa semana eu ouvi uma frase que foi forte, do Paul Washer. Olha só, eu quero que você responda a essa pergunta para você. Ele diz assim, vá e ofereça ao seu chefe o que você oferece a Deus. Então veja quanto tempo você durará no emprego. Ofereça aos seus amigos o que você oferece a Deus. E veja por quanto tempo ainda serão seus amigos. Ofereça à sua família o que você oferece a Deus. E veja por quanto tempo terá uma família. Isso me chocou. Porque eu não consigo levar Deus tão a sério quanto Ele deveria ser levado. Mas o mais legal disso tudo, irmãos, é porque a primeira coisa que eu percebo é Deus quer me levar ao arrependimento. A boa notícia não pode vir sem antes a má notícia chegar. A má notícia é que eu sou um pecador. Sem Deus eu me mato. Porque Deus não quer, mais uma vez, como eu falei, uma performance, ou que eu ofereça, ou que eu cumpra requisitos. Ele quer me salvar de mim mesmo. E quando Ele determina algumas coisas na sua palavra, mais do que simplesmente querer que eu obedeça, Ele entende que essas regras me salvarão de mim mesmo. Me manterão num trilho seguro. Me manterão em direção à vida e longe dos atalhos que eu pego em direção à morte. Preste atenção. Alguém, o Peter Escaseiro, que escreveu Espiritualidade Emocionalmente Saudável, em outro livro, ele fez uma versão do Salmo 23. Todo mundo conhece pelo menos o primeiro versículo, né? Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Andar me faz em verdes campos e por aí vai. Olha só, vê se você não se identifica. Ele fez uma versão moderna e diz assim: o relógio é o meu ditador. Não descansarei. Ele me faz deitar somente quando estou exausto. Leva a minha depressão profunda, assola a minha alma. Guia-me para dentro do frenesi por amor às atividades. Ainda que eu ande freneticamente de tarefa em tarefa, não terminarei nada, porque o meu ideal está comigo. Os prazos e minha necessidade de aprovação me impulsionam, exigem desempenho de mim,
além dos limites de minha agenda. Ungem minha cabeça com enxaqueca. Minha caixa de entrada transborda. Certamente a fadiga e a pressão do tempo me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei nos laços da frustração para todo sempre. Levanta a mão quem aceita. Como isso nos descreve tão bem. Eu quero encerrar com a boa notícia. A gente faz a mesma coisa que Marta fez com Deus e com as pessoas a quem a gente ama. Mas eu não te chamei aqui para você apanhar mais um pouquinho e compensar no almoço do Dia das Mães. Eu quero principalmente que você saia daqui lembrando que apesar disso Deus nos ama. Porque Deus amava Marta. E a repreensão, eu imagino Deus tinha todo o direito de falar poucas e boas, mas ele vira para Marta e chama ela pelo nome. Eu imagino ele chegando perto dela, abraçando ela, olhando nos olhos e falando: Marta, Marta. Ninguém dá bronca falando: Marta, Marta. Fala o nome todo, né? Se fosse o nome todo dela, você sabe que Jesus está gritando. Mas ele está falando: Marta, Marta. Diz exatamente, deixa eu ler as palavras de Jesus para não me equivocar em nada. Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Isso é verdade para você? O que inquieta o teu coração? Quais são as muitas coisas que te preocupam? Então ouça Jesus falando para você: entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Olha para Maria. Ela escolheu a boa parte e não lhe será tirada. O que você entende com isso? Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe por que a gente se enfia no trabalho. Sabe por quê? Porque a gente precisa ser elogiado. A gente precisa ser recompensado. A gente precisa que as pessoas nos amem. A gente quer conquistar através de algumas coisas. Ou simplesmente porque a gente quer encontrar valor, porque a gente se acha um nada. E a gente quer dizer que a gente fez alguma coisa, que a gente vale alguma coisa. A gente quer correr e fazer alguns trabalhos porque outros nos esmagam, porque nos revelam quem nós somos. Porque outros nos lembram dos nossos pecados e da nossa incapacidade. E a gente se dedica demais a alguns para fugir das verdades que nos confrontam. Mas Jesus nos lembra que a gente pode ser corajoso como Maria e enfrentar todas essas coisas e dizer não para elas. É um passo que nos cabe. Falar não para essas coisas é um passo que nos cabe. Enfrentar o desafio de dizer: eu não vou mais agir assim. Eu não vou mais me extrapolar e fugir da verdade, porque a verdade é o que me liberta. A verdade é que me revela quem eu sou e me faz com que eu... Lembra do que eu perguntei durante a semana? Você foi até Jesus precisando dele para alguma coisa? Quando eu sou confrontado com essa verdade de que eu não sou nada, de que eu não sou suficiente, de que todo o meu trabalho não compra a minha salvação, nem o meu valor, aí eu tenho que ir até Jesus, chorando, ajoelhado, falando: Jesus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Qual foi a última vez que você foi até Jesus? Chorando e se entregando para a vontade dele. Eu lembro de um verso de Apocalipse que diz o quanto a gente precisa ir até Jesus, porque só Ele pode nos dar aquilo que a gente realmente precisa. Só Ele pode me dar o valor que eu não tenho sozinho. Só Ele pode olhar para mim e me amar. Será que você entende isso? Você não é amável.
Você não tem valor em si mesmo. Você não pode dar nada para Deus. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Ele diz: se alguém tem sede, vem até mim. Se alguém tem necessidade de mim, pode vir. Eu estou pronto para dar tudo o que você precisa. Você jamais vai encontrar essas coisas na agitação. Eu quero te desafiar a fechar os seus olhos e a entender o que a gente cantou algumas vezes. Não é sobre você, é sobre Ele. O que Deus quer para você? Qual é a vontade dEle?